é muito importante a gente saber do que a gente está falando quando fala de educação, né? Dois casos em que a gente fala de educação. Uma é a educação que é aquela, que é a nossa concepção de educação. Essa educação, segundo Mesaros, ela no capitalismo não acontece. Não sei se não é possível. Nós podemos estar fazendo esse tipo de educação nesse momento, mas não é a educação que o capitalismo concebe. Esse é o primeiro tipo de educação. O segundo é a educação no capitalismo, é como que ela é concebida no capitalismo. Porque a gente traz, assim, o capitalismo bate nessa tecla muito e a gente acaba acreditando que a educação naturalmente torna as pessoas críticas, né? Isso não é verdade. A educação, ela não é uma estrutura para criticizar as pessoas, pelo contrário. Dentro do capitalismo, ela é uma estrutura alienante, ela prevê a manutenção do sistema e não a subversão dele. Não é do tipo de educação do capitalismo o tipo que a gente defende. Não é esse modelo de educação que a gente defende. Rio das Ostras é uma cidade muito rica. Comparado com cidades próximas, Rio das Ostras é uma cidade imensamente rica. Então, por que falta caneta de quadro? Porque existe um conceito chamado gerador de dificuldade, que é, com o advento do neoliberalismo, era muito mais interessante que a educação pública desse errado para que a educação privada fosse a solução, a resposta, não é isso que pregam os capitalistas e neoliberais? Se essa é a lógica, então que a educação pública dê errado. Essa é a lógica deles. Para a educação pública dar errado é muito simples. Pague mal ao professor, né? Faça o professor ter que trabalhar em 2 matrículas para poder se sustentar. Faça o professor, além de trabalhar em 2 matrículas, ter que fazer planejamento em casa. Faça o professor, além disso, ter que comprar o material para trabalhar. Não dê xerox, coloque 40 alunos numa sala. Pronto, a educação pública faliu. Qual é a solução? Escola privada. Essa é a lógica que eles usam. E em Rio das Ostras, né, isso não é muito diferente. E aí eu vou falar um pouco sobre como é a educação em Rio das Ostras. Primeiro, vamos lá. Estamos aqui entre jovens, alguns no ensino médio, muitos já no ensino superior. E estando no ensino médio e no ensino superior, nós sabemos que para estar no ensino superior é necessário passar pelo médio. Só que Rio das Ostras não entende isso, que para estar no ensino superior você precisa passar pelo ensino médio. A cidade tem 4 escolas estaduais de ensino médio, uma escola municipal de ensino médio e o resto particular. Ou seja, quando a cidade tinha 40 mil habitantes, foi quando eu cheguei aqui, em 2001, a cidade tinha 4 escolas estaduais de ensino médio. Hoje a cidade tem 110 mil habitantes e continua com as 4 escolas de ensino médio. Aí há uma enorme propaganda de que a cidade duplicou, a cidade isso e aquilo, mas não duplicou o número de escolas de ensino médio. Ou seja, isso são 5? 5 escolas estaduais, tá? CIEP, Cinamomo, Rocha Leão, Jacinto e o Esmeralda. E o Esmeralda, que é uma outra modalidade de educação. E aí, falando sobre o ensino médio no município. No ensino médio no município tem uma escola, que é o INELO, que é de formação de professores. Nessa escola, existem algumas coisas chamadas geradoras de dificuldade. Quer ver? Os alunos estudam 10 horas por dia. Durante essas 10 horas por dia, em algumas salas, não tem ventilador. São alunos de ensino médio, são adolescentes, estão numa fase de descoberta, tem que ficar 10 horas por dia assistindo aula e não tem ventilador. Como é que é o nome disso? Gerador de dificuldade. É para dar certo? Não, é para dar errado. Esses alunos que estão se formando no ensino médio na modalidade normal, esses alunos não têm material. Então eles vão fazer uma mostra de arte, por exemplo, tem que pedir dinheiro na rua, porque o município não dá condições para que a escola de ensino médio que ele implementou ocorra, aconteça. A UF, a própria UF, se você pegar o tamanho desse auditório, gente, isso aqui é uma instituição de ensino superior que tem, acho que, algo próximo de 1.200, 1.300 alunos, deve estar por aí, de 1.000 a 1.300. E que tem um auditório que cabe muito mal 100 pessoas. O auditório da escola não. Esse prédio aqui é um prédio, uma estrutura de escola, não é uma estrutura de universidade. A universidade está lutando há muito tempo para que seja uma estrutura de universidade e até agora não consegue andar.
A gente tem ali o SPA, né, a moradia estudantil, que foi construída há um tempão e que está lá parada. Por que a moradia está parada? Gerador de dificuldade, porque não é interessante que o aluno pobre consiga se sustentar na universidade. Não tem bandejão aqui. Por que não tem bandejão? Porque não é interessante que o aluno pobre coma, porque se ele comer, ele vai conseguir se manter na universidade. Falar sobre uma coisa importante também, transporte universitário, né? Tudo isso tem a ver com a educação, está girando em torno da educação inteira no município, né? Até pouco tempo atrás tinha o transporte universitário, que os alunos estudam em outros lugares. Eu, por exemplo, fazia faculdade em Niterói. E aí o prefeito e os secretários lá resolveram que, de repente, o transporte universitário não é mais prioridade. E aí eles pegaram uma caneta e fizeram assim, ó. E acabou o transporte universitário. Creche. Creche, para mim, é a situação do ensino médio. 4 creches. Valdira, Dona Cota, Dona Senhorinha, Tia Didi. Eu já trabalhei em uma e sei como é que é. É bravo, é precário. Não tem creche porque não é interessante, né, cara? As mães precisam trabalhar, né? Porque na sociedade capitalista, a mãe é obrigada a cuidar do filho, não o pai, é só a mãe. A observação, o funcionário da prefeitura não pode botar filho na creche. Funcionário da prefeitura não pode botar filho na creche, por quê? Porque tem pouca creche. E aí eles dão um auxílio que não dá para pagar uma creche. Não dá para pagar uma creche e aí não pode, o funcionário não pode botar o filho. Eu acho que a solução nesse caso era muito mais fácil construir creches, contratar professores, contratar através de concurso, não contrata, né, do que simplesmente dizer, ó, você não pode usar creche. Né? E aí tem aquela política do QI, né, quem indica, porque como é que se consegue uma vaga numa creche? Minha irmã está grávida, né? Daqui a pouco a gente vai precisar de uma creche. E aí, como é que faz? Eu vou ter que pegar o meu curtinho salário de professor para também, né, para mais isso, né? Ou seja, porque o município não arca com uma coisa que é dever do município. E aí, nesse nível de precarização, surgiu na creche, porque tinham que colocar 2 professores, e 2 professores significavam R$ 1.100 para cada professor, mais as gratificações. E aí, em vez de botar 2 professores, a gente coloca um auxiliar de desenvolvimento infantil, que vai fazer a mesma função que o professor, vai ter que participar de tudo, vai ter que ficar 25 horas na escola, mas recebe menos, porque não tem o normal. Né? São formas que a prefeitura consegue de precarizar mais o trabalho mesmo. A estrutura das escolas, gente, os prédios não são conservados. Os prédios não são conservados. O lugar onde eu trabalho, por exemplo, tem uma quadra que não tem cesta e a trave do gol, ela é segurada por uma madeira. Então, em algum momento, um aluno chuta a bola e todo mundo sai desesperado, porque se aquilo cai na cabeça de uma criança, né, a culpa é de quem? Do professor, né? Só que eles não assumem, a culpa é deles. Eu não posso pegar uma trave e colocar no lugar. Eu nem tenho nem posso fazer isso mesmo. Aí a caneta de quadro, falta sala de aula, falta biblioteca. Na UF também, né? Essa biblioteca aqui é uma biblioteca desse tamanho, né? Falta xerox. Aí um exemplo, o Luciano trabalha na Abdala, né? No Abdala são 82 professores, e agora eles estão com esse projeto, né? Escola da Inteligência, blá blá. Vamos fazer Escola da Inteligência, dar dinheiro para Augusto Cury, que ninguém sabe não, mas foi uma grana, deve ter sido, sei lá, frações de milhões aí, mas isso ninguém fala, sobre isso ninguém fala, mas no Abdala, que é um lugar, que é a maior escola do município, que seria a escola modelo, tem apenas 2 data shows e 82 professores. Né? E aí vamos implementar a escola da inteligência, porque é legal dar dinheiro para Augusto Cury, mas comprar data show, comprar material, comprar dar xerox, isso a gente nem discute. Você tem, por exemplo, o Imero, em que tem caso de lesbofobia. Né? Você tem escolas no município de Rio das Ostras que formam professores em que uma aluna, por ser homossexual, é impedida de entrar sozinha no banheiro com outras meninas. É impedida de demonstrar afeto a outras pessoas porque é lésbica. E essa mesma galera que faz isso fica propagandeando um tipo de educação, fica propagandeando contra o bullying, né? Que agora é o comum, né, dizer que é contra o bullying. Essa mesma galera que faz isso com uma aluna lésbica. Né? Esse tipo de educação não está no que a gente defende. Esse tipo de educação é a educação capitalista e é a educação reproduzida no município de Rio das Ostras. Acho muito importante uma compreensão de que deve haver uma relação mais aberta entre a escola e a sociedade. Né?
a partir de uma relação saudável, né, entre professor e aluno, uma relação que seja mutuamente enriquecedora, né, e essa visão completamente autoritária, né, de que o professor é o grande sabedor da verdade, o aluno é uma folhinha em branco, uma massinha de modelar, né. Que esses encontros estimulem a gente se posicionar, né, no mundo, né, em todos os espaços que a gente vai, né, que a gente se posicione muito firme, né, que a gente procure estudar, né, para se fundamentar, né, porque se estamos aqui é porque acreditamos, né, em transformação social, mas que a gente procure estudar mesmo, se reunir, discutir, se posicionar, porque não adianta a gente, né, acumular toda essa bagagem e, né, não ir de fato para os frontes, né, de batalha, né, e as batalhas elas estão bem duras, né, como diz o MST, a luta é para valer, né, e para fechar mesmo, pela simplicidade e profundidade, né, do Paulo Freire, mas eu achei tão bacana porque é isso, né, é tão simples, tão profundo e tão humilde, né? No sentido assim, de que o educador ele não tem que se sentir o tal, né? Ele tem que se sentir um igual, né? Na luta por uma sociedade melhor, né? E ao lado daqueles que ele deve contribuir, né? Para saber um pouco mais. Professor Jonathan, não esqueça, chego com socialismo na cabeça. Eu tô por liberdade, vamos revolucionar. Porque o pessoal vai raiar 51, 2, 3. Eu vou 51, 2, 3. Votar, agora é a nossa vez de lutar. Nada é impossível de mudar. 51, 2, 3. Eu vou 51, 2, 3. Votar, agora é a nossa vez de lutar. Nada é impossível de mudar, vamos lá.